Pare de botar a culpa no que está fora. Entenda que a única realidade é o que está dentro de você. Você é, e sempre foi aquilo que está consciente de ser. O que você acredita ser agora? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Mas se você é incapaz de compreender a magnitude dessa pergunta, este vídeo, extraído de uma das palestras de Neville Goddard, é para você. Pare com toda a velha conversa interior mecânica negativa e comece uma nova fala interior positiva e construtiva a partir das premissas do desejo realizado. Uma mudança na fala interna pode ajudar a reprogramar sua mente para acreditar que você já alcançou o seu objetivo, o que por sua vez, influencia suas ações e resultados. Neville Goddard sempre afirmou que a imaginação humana é a única e verdadeira realidade. Em uma de suas palestras, ele revelou com um forte embasamento o poder que tem nas nossas conversas internas. E no vídeo de hoje, vocês terão acesso a esse conteúdo riquíssimo que irá te mostrar o porquê a sua vida hoje está do jeito que está e como você pode mudá-la para a realidade que deseja. Mas antes de começarmos, quero pedir que você se inscreva no canal, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. A sua participação é muito importante para mim. O controle da conversa interior. Palestra Neville Goddard, 26 de abril de 1971. Todo o mundo manifestado vai nos mostrar o uso que fizemos do dom de Deus. Receber um dom não significa que vamos usá-lo com sabedoria, mas temos o domínio. Todos têm o dom, e o mundo simplesmente reflete o uso desse domínio. Em O Mercador de Veneza, Shakespeare coloca estas palavras na boca de Portia: se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, as capelas teriam sido igrejas e as choupanas dos pobres, os palácios dos príncipes. É um bom divino aquele que segue suas próprias instruções. Posso ensinar mais facilmente a 20 o que é bom ser feito do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensino. Então você e eu recebemos um presente. Para que uso nós o colocamos? Em um livro escrito no primeiro século, escrito na época de nosso Evangelho. Chama-se Hermetica, e esta é uma tradução de Walter Scott. É uma série maravilhosa de 4 volumes, e nisso ele diz: há 2 dons que Deus deu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal, e esses 2 dons são mente e fala. E os dons da mente e da fala são essenciais e idênticos à imortalidade. Se forem usados corretamente, o homem não diferirá em nenhum aspecto dos imortais, e quando ele deixar o corpo, esses 2 serão seus guias e o conduzirão à tropa dos deuses e para as almas que alcançaram a bem-aventurança. Agora ele não está falando de nenhum discurso exterior, pois você e eu tivemos esta experiência. Eu sei que tenho muitas vezes. Você foi a uma festa e muitas pessoas que você não conhece, você as conhece e as saudações de sempre: prazer em conhecê-lo, que alegria conhecê-lo, prazer em conhecê-lo e os clichês de sempre. E então você toma bebidas e seu pequeno aperitivo, e então a festa termina e todos se separam. E você ouve alguém dizer: que chato, que chato. No entanto, eles ficaram tão satisfeitos em conhecê-los, que alegria conhecê-los. As palavras externas não se conformavam de forma alguma com o que eles realmente pensavam por dentro. E Deus vê, não o homem exterior, ele vê o homem interior. É a fala interior que está congelada no mundo ao nosso redor. Todo este vasto mundo é apenas um discurso interior congelado. O que estamos dizendo por dentro? Podemos pensar que alguém realmente nos entende. Você segue acreditando que eles te entendem, e alguma coisinha simples acontece e você percebe que eles nunca te ouviram de verdade. Nem por um momento eles realmente ouviram você. Alguma pequena interrupção, e então tudo acabou, e então eles se voltam contra você como se você fosse o diabo, quando antes pensavam que você era um enviado. Isso está tudo nas Escrituras. Leia o capítulo 7 do livro de João e o capítulo 8 de João, e alguns diziam: ele é um homem bom, e outros disseram: não, ele está desencaminhando as pessoas. Outros disseram: ora, ele é louco e tem um diabo. Quando os alimentou com os pães e os peixes. Ah, eles adoraram.
conseguir coisas no mundo. Contanto que eles pudessem ter coisas e coisas e coisas, era maravilhoso, e então ele lhes fala de algo totalmente diferente, que eles passariam por fornalhas, mas o fim justificaria todas as fornalhas pelas quais eles passariam. O fim seria Deus, eles despertariam no final e despertariam como Deus Pai. Ele não lhes contou sobre a natureza das fornalhas. Ele lhes disse apenas sobre o fim e que eles passariam por fornalhas, e, passando, vacilaram. Como nos é dito nos Salmos 50, se um homem ordenar suas conversas corretamente, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Se alguém pudesse controlar essas conversas internas pela manhã, ao meio-dia e à noite, e levá-las direto para o mundo dos sonhos, saberia que mundo está criando. Pare por um momento e pergunte a si mesmo, o que estou pensando agora? Você está transmitindo um pequeno discurso interior a cada momento. Você pode estar na presença de alguém que o mundo considera importante, mas você não, interiormente você está dizendo, mas só Deus ouve isso. Isso é o que você está realmente dizendo. Externamente, você está satisfeito em conhecê-lo e fica lisonjeado com o contato, mas interiormente, o que você está dizendo? É isso que peço a todos que observem. Observe o que você realmente está fazendo por dentro, pois é isso que Deus vê. E o que você está fazendo por dentro, você está fazendo em pequenos movimentos de fala minúsculos, e eles estão se cristalizando no mundo manifesto ao seu redor. Assim, se fazer fosse tão fácil como saber o que é bom fazer, bem, todos nós seríamos reis. Todos nós seríamos tudo o que queremos ser neste mundo. Mas achamos mais difícil fazê-lo do que saber o que fazer. Então, eu poderia dizer a você de agora até o fim dos tempos, mas apenas a prática o fará. Só pratique. Quando um homem olha e vê um prédio que parece além de seu sonho mais louco de adquiri-lo, e ele tem motivos que não compartilha com ninguém além de sua mãe. Ela é a única que ele confia, e ela se desespera porque sabe que ele jamais conseguiria a posse daquele prédio. É muito grande, muito além de seus sonhos, ou mesmo de sua ambição, mas ele a ama e compartilha apenas com ela o que está fazendo, e ele vê um sinal implicando que ele o possui. Bem, ao olhar para ele, ele não poderia ler o sinal e repeti-lo interiormente. Assim, interiormente, ele está dizendo, é o meu prédio, enquanto lê seu próprio nome naquele prédio. E dia após dia, ao passar, lê o próprio nome no prédio, o que dá a entender que o possui. E então, do nada, 2 anos depois eles falham, e um estranho chega e se oferece para colocar o dinheiro para comprá-lo. Ele não tem garantia, mas naquele dia ele era o dono do prédio. Ele então conduziu o negócio mais fantasticamente maravilhoso e bem-sucedido naquela empresa por muitos e muitos anos, e então veio uma oferta que lhe ofereceu muitas vezes mais do que ele pagou por isso. Ele pagou $50.000 por ele com o dinheiro de outra pessoa e o vendeu sem nenhum ganho de capital por $840.000. Não houve ganho de capital. Tudo foi feito pela fala interior, pois você não pode ler algo sem usar os lábios. Ninguém vê, mas eu leio algo, e interiormente estou repetindo o que estou lendo. Eu vi isso aqui no ônibus alguns meses atrás, indo para Beverly Hills. E aqui está um homem lendo um jornal, e cada palavra que ele lia, ele formava com seus lábios. Eu poderia observá-lo. Se eu pudesse realmente interpretar o movimento de seus lábios, poderia dizer exatamente o que ele estava lendo, pois ele formou cada palavra. Bem, todo mundo está fazendo isso, mas não tão obviamente quanto ele fez. Então você lê algo e, na verdade, interiormente está repetindo as palavras. Bem, agora, a coisa toda está na sua imaginação. Isso é tudo que havia nele, apenas sua imaginação. Isso foi um presente de Deus. É traduzido no Hermetica comumente. E Deus deu ao homem, e somente ao homem, 2 dons, e a nenhuma outra criatura mortal. Os dons são mente e fala, e estes são como os dons da imortalidade, e por esses dons ele não difere em nenhum aspecto dos imortais. Se ele os usar com sabedoria, o mundo inteiro é dele. Não nos é dito que o mundo foi criado pela palavra de Deus,
E as coisas que se veem foram feitas das coisas que não se veem. Do nada, criamos pela fala interior através do uso de quê? Chame isso de mente se quiser. Eu gosto da palavra imaginação. Para mim, isso me inflama. Quando imagino um estado, qualquer estado, se eu puder apenas me persuadir da realidade do estado imaginado, isso é o que importa, acreditar na realidade do estado imaginado. Mas saber o que fazer não é o mesmo que fazê-lo. Assim, se fazer fosse tão fácil como saber o que é bom fazer. Bem então, capelas foram igrejas e cabanas de pobres, palácios de príncipes. E quantos professores no mundo seguem sua própria instrução? E então ele confessa, eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que era bom ser feito do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensino. Eu digo a você, estou dizendo exatamente o que sei por experiência, seja a lei ou a promessa. Mas não estou dizendo a você que todos irão aplicá-lo com sabedoria. Não estou dizendo a você que no final não haverá um abalo daqueles que apenas fingiram acreditar. Há muitos que vieram de um ambiente tradicional. Eles voltarão a isso e se ajoelharão diante de uma cruz feita à mão ou uma figura feita à mão pendurada na parede, e se benzerão para dar sorte, e pensarão que o orador que os ensinou no começo se transformou em um diabo. Elas vão, mas alegrem-se, porque esses sinais devem acontecer. Faz parte das Escrituras. E quando eles vêm ao meu mundo, eu me regozijo porque o fim está chegando. Apenas quando eles vêm. E eles virão. E eles ficam cada vez mais finos à medida que se separam, voltando, porque não podem avançar para o topo. Até os lugares altos da montanha. E então você sabe exatamente quem te entendeu e quem não te entendeu. Deixe-me agora deixar bem claro, você tem o domingo. Você pode falar. Mesmo se você fosse burro, você ainda fala. Interiormente você fala e forma esses pequenos movimentos de fala dentro de si mesmo. Faça-os se conformarem ao seu desejo realizado. Faça o que Robert Millikan fez quando era um menino pobre e não tinha nada além de uma mente brilhante, uma grande, grande compreensão da literatura, mas ele não tinha dinheiro e estava cansado de sua pobreza. E sabendo como a mente funciona, ele construiu uma frase que, se verdadeira, implicaria que ele não era mais pobre. E sua frase é uma bela frase, eu tenho. Não vou ter, tenho uma renda pródiga, estável e confiável, consistente com integridade e benefício mútuo. Esse foi o grande Robert Millikan, que era o chefe da Caltech, que nos deu sua descoberta dos raios cósmicos, que quando morresse poderia deixar uma fortuna para essas instituições de caridade. Eu sei que o YMCA foi um deles, eles conseguiram uma fortuna dele. Ele já havia estabelecido seus filhos e os tornado independentes financeiramente, mas sobrava o suficiente para doar para suas instituições de caridade favoritas e viveu uma vida plena, maravilhosa, maravilhosa, onde todos que o conheceram se beneficiaram do encontro real com aquele grande homem. E ele começou do zero, usando essa técnica simples. Usando a técnica simples. Usando o dom de Deus que Ele deu a cada pessoa neste mundo, mente e fala. Quer você seja francês, americano ou de qualquer outra nacionalidade, você fala e tem uma mente. Em vez de aceitar o que você já fez com esse dom, você simplesmente o ignora. Você o trouxe à existência. Tudo isso é discurso solidificado. Todo o vasto mundo manifestado. E você se afasta dela e depois reconstrói a frase. Mude-o, pois este de quem falei mudou todo o padrão. Ele era um menino pobre. Toda a família pobre, atrás da bola 8 financeiramente. Socialmente em todos os sentidos da palavra, por trás daquela bola 8, e ele construiu uma cena. Ao ler as chamadas cartas que implicavam que a família era dona do prédio, ele repetia para si mesmo enquanto lia. E levou 2 anos. Ele persistiu e, ao final de 2 anos, a família era proprietária, e a partir de então, você não poderia detê-los. E eles ainda estão crescendo e se expandindo e se expandindo e se expandindo, porque ele nunca se esqueceu de como aplicar o princípio. Ele estava entre aqueles que não vieram dentro dela.
Ele achou tão fácil fazer isso quanto saber o que fazer. E outros podem achar fácil saber o que fazer, mas difícil fazê-lo. Eu já vi isso uma e outra vez. Eu dizia a eles: você não sabe o que está fazendo a si mesmo? Sim, mas me dê apenas um momento porque estou gostando muito da sensação de me vingar deles. Você se vinga de ninguém. Não há mais ninguém no mundo. Como lhe é dito, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Leia no capítulo 45 do livro de Isaías: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Agora você quer a palavra. Ele disse: a palavra está muito perto de você. Está em sua boca e em seu coração que você pode fazê-lo. Veja, eu coloco diante de você neste dia a vida e o bem, as bênçãos e as maldições, a morte e o mal. Escolhe a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A coisa toda está diante de você. Você pode escolher a morte se quiser, porque a palavra está na sua boca, está no seu coração. E você pode fazer isso agora. Você não precisa perguntar quem vai subir ao céu e trazê-lo para mim, ou ir às profundezas e trazê-lo para mim. Agora está mais perto do que você imagina, em sua boca e em seu coração, que você pode fazer isso agora. Bem, o que você faria agora? Que frase implicaria que você é agora o que gostaria de ser? Você sabe o que fazer. E eu digo, é não saber o que fazer, é o fazer. Alguém teve a revelação mais maravilhosa. Eu estava lá na manhã em que isso aconteceu. Pare de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. E eu adorei tanto que incorporei esse pensamento no capítulo A Moeda do Céu, em meu livro Imaginação Desperta. Ela seria a primeira a confessar, embora viesse por ela, e fosse a revelação de Deus para ela. Compartilhou comigo, e eu compartilhei por escrito com aqueles que leram no livro. Mas ela é a primeira a confessar que nunca o aplicou. Aí está, mas ela nunca aplicou. Ela ficou extremamente emocionada por ser o meio pelo qual a voz poderia vir, e posso vê-la agora correndo para a biblioteca e pegando o dicionário para obter a verdadeira definição das duas palavras: gastar e investir. Gastar é adiar sem esperança de retorno, desperdiçar. Investir é esperar um retorno sobre o seu patrimônio. Deve haver um retorno sobre o patrimônio quando você investe. Bem, nos dizem, pare de gastar seu pensamento, seu tempo e seu dinheiro. O tempo deve produzir algum retorno. É precioso. Seu pensamento é fala, deve ser realmente investido, não desperdiçado. E seu dinheiro? Tudo deve ser investido e não desperdiçado. E ela é a primeira a confessar: eu sabia que nunca tinha aplicado. Eu pensei, bem, agora deu certo, e posso continuar assim normal, mas não funciona assim. Se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer. Que frase maravilhosa! Você o encontrará se tiver as obras de Shakespeare no primeiro ato e na segunda cena, colocadas nos lábios de Portia. E quão difícil para um homem que ensina a seguir sua própria instrução. E ele mesmo confessou: posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom fazer do que ser um dos 20 a seguir meu próprio ensinamento. Eu peço que você realmente aplique. Não pense por um segundo que saber o que fazer vai fazer alguma coisa por você. É o fazer que importa. Então, se a cada momento você sabe o que fazer, então faça. Se você estiver tendo uma conversa negativa, interrompa-a, mesmo que isso lhe dê prazer. Como acontece com muitas pessoas, eles acham tão divertido ser crítico. Eles pensam que estão sozinhos e ninguém os vê, então não importa. Ninguém te vê? O único que importa vê você a todo momento, e esse é o seu Pai. Ele vê as profundezas do seu ser e sabe exatamente o que você está fazendo. E seu mundo é construído a partir dessas conversas internas. Hoje, se você não está satisfeito com o mundo em que vive, não culpe ninguém, mas volte-se para dentro desses dois dons e use-os com sabedoria, pois aqui nos é dito para ordenar nossa vida de acordo com nossas conversas. Em Efésios, somos informados. É o capítulo 4,
Deixe a velha natureza que pertence às conversas anteriores e coloque a nova natureza. A nova natureza às vezes é traduzida como o novo homem e a velha natureza como o velho homem. Bem, se eu igualar a velha natureza com as conversações anteriores, devo igualar o novo homem com as novas conversas. Assim, ele identifica a fala interior com a natureza do homem. Então agora, o que estou realmente fazendo dentro de mim? Estou fazendo isso de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu não posso parar isso. Se eu parar por um momento, não é. Você não pode pará-lo. Você o leva para seus sonhos e ainda está falando. Você está realmente falando em todos os momentos do tempo. O que você está dizendo a cada momento? Assista, tenha cuidado com o que você está dizendo, porque todo o seu vasto mundo é essa conversa interior empurrada para fora. E você pode mudá-lo apenas mudando a conversa, porque a conversa é igual à sua natureza. Se você anda na rua ou anda de ônibus, ou se senta sozinho, ainda está falando, a cada momento que você está falando. E tudo o que você precisa fazer para descobrir o que está dizendo é olhar para o seu mundo. Seu mundo reflete esse discurso interior. Eu tenho visto isso a cada momento. Não vou dizer que não vacilei. Nem por um momento eu diria a você que estou sempre no controle das conversas internas. O telefone toca. Isso acontece, e você contou a eles várias vezes, e sua reação pode não ser a correta, mas você reagiu de qualquer maneira. Ninguém ouviu, mas vocês ouviram, e seu pai ouviu, e você vai construir seu mundo com base exatamente no que você fez. Então você assiste de manhã, tarde e noite, porque você vai representar esta parte. O fim do mundo de todos é Cristo. Todos estão caminhando para a realização de ser o próprio Deus. Todos. E, portanto, a história de Cristo, conforme contada nos Evangelhos, você vai interpretá-la. Tudo o que você tem a dizer quando lhes dá os pães e os peixes, então isso vai acontecer em sua vida. Não pense por um momento que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, para colocar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Isso vai acontecer. E então vem o conflito no mundo, e ele é acusado de ser o diabo. Eles dizem, ele tem um demônio. Por que você o ouve? Ele está bravo. Mas então, quando você que acordou do sonho da vida ouve essas coisas, você se alegra, porque sabe que seu fim está próximo. Oh, tem que acontecer para separar as ovelhas das cabras e deixá-los voltar ao seu mundo e se ajoelhar e se benzer para dar sorte. E então, aqueles que podem realmente seguir, eles seguirão, pois os meus devem vir a mim. Portanto, espero que todos aqui, não apenas ouçam, mas acreditem no que eu disse, pois contei a vocês o que sei por experiência. O próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. Em você, em mim, em todos. Mas quando ele entra em você, ele desperta como você. Leia a história então. Tudo o que é contado nessa história a respeito de Jesus Cristo, você vai experimentar. Portanto, quando você conta a história para aqueles que acreditarão prontamente quando você os alimentar com pães e peixes, com base na lei. Como conseguir o prédio, como conseguir dinheiro, como ficar famoso, e tudo isso. Eles amam isso. Então você se vira e enfatiza o fim, a promessa e a promessa é, sereis como Deus. Você não precisa de edifícios, porque o mundo inteiro é seu e tudo dentro dele. Mas eles não podem ver isso. Eles querem mais pães e mais peixes, e então algo acontecerá porque você não veio trazer paz à terra. Você veio trazer uma espada para separar o velho do novo, e o conflito começou. Repentinamente, ocorrerão erupções dentro das famílias, e elas se transformarão. Virar-se completamente contra você, mas tu, sabendo que és a figura central do Evangelho, alegras-te. Você não tem nada além de pena daqueles que não conseguiram seguir além de um certo ponto. Isso é tudo que você tem. Nenhuma crítica. Nenhuma condenação. Pena que não puderam ir um pouco mais longe. Mas tudo faz parte da peça.
Eu digo a vocês, observem cuidadosamente o que estão dizendo de manhã, ao meio-dia e à noite. Quando você for para a cama à noite, apenas observe suas conversas internas e veja se o sol não está descendo sobre sua raiva. Resolva-o naquele exato momento e faça-o se adequar ao seu desejo realizado, e faça esse desejo realizado a coisa de amor. Como seria se fosse verdade? Como seria? Em seguida, mantenha uma conversa a partir da premissa do desejo realizado, todo vestido de amor, para quem você pensar, e observe como as coisas acontecem em seu mundo. Sua noite. Posso te dizer. Se esse for o seu último pensamento, ele dominará o sonho da noite. Você está completamente dominado e seu pai está falando com você constantemente por meio de sonhos e por meio de visão, e você verá tudo se desenrolando dentro de você. E sabereis que sois o Senhor Jesus Cristo. Você não sai e grita dos telhados. Você sabe disso e caminha no conforto de ser o homem desperto, que é Deus. Deixe cada um dizer exatamente o que quer dizer sobre você, e não dê atenção a isso, porque eles têm que fazer isso. Quando você chega ao fim, eles têm que fazer isso. A separação deve ocorrer. E você não justifica isso. A autojustificação é a voz do inferno. Então você não justifica nada e não tenta estar sempre certo. Outra doença quase incurável do homem é a necessidade de estar sempre certo. Então você não faz nenhum esforço para provar que está certo. Você sabe o que experimentou e não pode negar a experiência, então você segue seu caminho, contando exatamente como ele vem para você. E vem a você da maneira mais gloriosa. Está tudo nas Escrituras, então, quando você chega ao fim, você não fica desapontado e não fica surpreso que aqueles que você expulsou vivos e livres agora peguem em armas contra você e o chamem de louco, chamem você de demônio e destruam sua família e vida. Você sabe exatamente o que você fez. Você só disse a verdade. E quando a verdade vem ao mundo, não vem para trazer a paz, mas uma espada. Ele vai separar você daquele ambiente tradicional que o escravizou no passado, porque o progresso real neste mundo. Progresso religioso. É uma transição gradual de um Deus da tradição para um Deus da experiência. Você experimenta Deus, e a coisa toda reflete isso. Seu filho o chama de pai, e não há incerteza quanto a quem ele é e quem você é. E toda a sua memória retorna. E aqui você está diante de seu Filho eterno, e ele sabe disso e você sabe disso, e nenhuma pessoa no mundo poderia dissuadi-lo de saber disso. Você experimentou isso. Você não pode negar. Estou lhe dizendo que está reservado para você. Use o presente com sabedoria. Comece agora a usá-lo. Pois se você usá-lo, é-lhe dito, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Leia-o no último versículo do Salmo 50. Eles traduzem a palavra conversas como modo de vida e alguns como modo de vida, mas na versão King James é sempre traduzido como conversas. 13 vezes essa frase é usada, e é sempre conversas. Afaste-se da conversa anterior e renove-se no espírito da sua mente. Se você adiar, é igualado ao velho. Agora, como eu adiei, tenho que substituí-lo por algo. Uma nova conversa, assim é dito a você no livro de Joel, deixe o fraco dizer, eu sou forte. Você leu isso no capítulo 3, versículo 10. Deixe o fraco dizer, eu sou forte, pois não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Portanto, coloco diante de ti. E você faz a escolha. Você pode escolher a vida ou pode escolher a morte. Você pode escolher o bem ou o mal, uma bênção ou uma maldição. Cabe inteiramente ao homem escolher qualquer coisa. E olhe para este mundo manifestado e você verá o que escolhemos. Mas todas as manhãs você vê as manchetes. Nada além de desastre, você vê o que o homem escolheu. Ele parece querer ou era alimentado. Um ou outro. Veja os editoriais. Precisamos disso para vender jornais,
Ou então, nós mesmos estamos exigindo dele, mas você se alimenta disso. Manhã, tarde e noite nos banqueteamos com toda essa falta de encanto e mantemos essas pequenas conversas mentais internas conosco, mas eles não permanecem lá. Eles se expandem e se objetivam e se tornam solidificados como nosso mundo manifestado. Assim, todo este mundo manifestado vai nos mostrar que uso ou mau uso fizemos do dom de Deus. E o presente de Deus é sua mente e sua fala, e não é o seu discurso exterior, pois sabemos como isso é enganoso. Você vê isso de manhã, ao meio-dia e à noite. Um vendedor entra e é treinado para enganar o comprador. O anunciante é treinado para enganar o comprador. E tudo está do lado de fora. Deus vê apenas o interior. O homem vê a aparência externa e Deus vê o homem interior. Então, quando você observa sua conversa interior, na verdade está observando a nova natureza. Essa é a sua natureza. E se não gostar, mude. Você despoja-se do velho homem e depois reveste-se do novo homem, e ele mostrará a você a salvação de Gade. Então tudo se desenrolará dentro de você. Eu digo a você por experiência própria, antes que a promessa fosse realizada em mim, aparentemente eu tive essa conversa com meu irmão. Antigamente eu argumentaria mentalmente. Estávamos a 5.000 milhas de distância. E eu precisava de dinheiro naquela época, e quando me peguei discutindo com ele, eu o quebrei. Rasgou todo o disco. E quer ele me mandasse um níquel ou não, eu o amava e o elogiava e agradecia, e cuidava dos meus negócios, sem saber de onde viria o próximo, pois gastei uma fortuna tirando um ano inteiro e morando em o mesmo nível que vivi nos anos anteriores e gastei dinheiro como água. Chegou aquele momento em que eu precisava de dinheiro. Interiormente eu conversei com ele, e pensei que isso era uma coisa estúpida de se fazer, então quebrei esse recorde, e então mantive a conversa mais gloriosa com ele, como dois amantes, porque eu o amo e ele me ama, e eu mudei aquele velho homem para o novo homem, mudando minha conversa com ele, você sabe, em um piscar de olhos. Sem ser solicitado, um cheque maravilhoso muito grande veio para mim? E nenhum pedido, eu não apelei de jeito nenhum. Eu estava descontando em quem eu amava porque eu mesmo havia gasto o dinheiro como um marinheiro bêbado. E aqui interiormente estou discutindo com meu irmão, e quando eu o quebrei realmente mantive a conversa mais amorosa com ele. Tudo sobre a vida familiar e todas essas coisas maravilhosas, de repente, do nada, veio um cheque muito grande e maravilhoso. E eu não apelei para isso. Estou lhe dizendo por experiência, sei que funciona assim. No entanto, se você está com vontade de discutir, você adora o argumento. Não lhe custa nada, então você está tendo tempo de sua vida. Mas não para por aí, vai crescer, cristalizar e se manifestar em seu mundo. Então, assista. E você sabe, torna-se uma coisa agradável depois de um tempo realmente manter conversas adoráveis? Torna-se muito agradável. Mas se você for honesto consigo mesmo, diria exatamente o que este meu querido me disse, eu nunca pratico isso. Veio, gravei e você usou, mas eu pessoalmente nunca pratiquei. Ainda intimamente, continuei com as mesmas velhas conversas de sempre. Eu digo a você agora, enquanto estamos subindo para o final, acredite em mim, eu não iria enganá-lo. Eu lhe contei exatamente o que aconteceu comigo quanto à promessa. Eu lhe disse exatamente o que provei quanto à lei, não vai falhar com você. Você pode pegar a lei e colocá-la em prática agora. Não espere até amanhã. Faça isso agora e saiba que, se você continuar essas conversas, a promessa do Salmo 50 tomará forma. Ele vos mostrará a salvação de Deus. E a salvação de Deus é simplesmente, você desperta como Deus. É assim que ele mostra isso a você. Ele veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo, e há apenas um Jesus Cristo. Então, quando isso acontece, você é Jesus Cristo. Você não muda de nome. Você ainda é Maria. Você ainda é Stan. Você ainda é John.
Mas quando isso acontece, você sabe quem você é. Você não vai pedir ao juiz para mudar seu nome para Jesus. Você anda pelas ruas ainda como Stanley, ainda como Mary, ainda como Neville, mas você sabe quem você é. E então, quando as coisas acontecem, porque você sabe quem você é, essas coisas têm que acontecer. Eles devem acusá-lo de ser louco. Eles devem acusá-lo de ser enganoso e de desviar as pessoas. É tudo parte das Escrituras. Mas você não está surpreso, você só tem pena e misericórdia para aqueles que não puderam ir mais longe do que estão, e então eles caem no caminho. Estes são os 4 em que a semente cai, a estrada, entre os espinhos, entre as pedras e depois em boa terra. E você não pode evitar. Você só pode espalhar a semente e deixá-la cair onde quiser. E cairá nesses 4 tipos de solo. Sempre cai em 4, e ao cair sobre os bons, simplesmente subirá dentro deles, e eles terão a mesma experiência que você teve. Quando cai na estrada, rapidamente outras ideias o devoram. Quando cai entre os espinhos, os cuidados do mundo a invadem e a sufocam. Se cair na pedra e a pedra não estiver preparada para deixar a raiz ir muito fundo, o sol a queima, e de repente surge alguma coisa e tudo se foi. Mas quando o solo foi preparado, ele se aprofunda e produz 100 vezes mais. Eu digo a você, toda a história é sobre você. E um dia você saberá. Realmente sabe. Você é o Senhor Jesus Cristo. E você não pode evitar a história. Isso vai acontecer com você também. Não pense por um momento que você vai acordar sabendo que você é o Senhor Jesus Cristo e não ter aqueles a quem você derramou sua alma, que pegou os pães e os peixes, se voltam contra você e o acusam de estar louco, e, portanto, um maligno, e nada deve ser feito com você. Afaste-se completamente de você. Você vai encontrá-lo. Estando consciente do fato de que você experimentou toda a história, você só pode voltar à palavra escrita de Deus e saber que isso tinha que acontecer. Tinha que acontecer. E quando esses sinais vierem, o fim não está longe. Então Deus está movendo o mundo e tudo mais para fazer acontecer o que você deseja, para que você tenha uma vida em abundância. Se você acredita nisso, deixe registrado nos comentários o quanto a sua vida é abundante neste momento. Escreva: eu tenho uma mente milionária. Eu sou rico, saudável e feliz. Eu sou Deus, manifestado na forma humana. Escreva com fé e convicção de já ser real aquilo que está afirmando. Lembre-se, assim como dentro, a sua consciência, assim será fora, o seu mundo material. Gostou deste conteúdo? Então não perca essa oportunidade e venha também conhecer as obras de Neville Goddard. Link do incrível livro O Despertar da Consciência, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Nunca se esqueçam que, o que vocês fazem de bom para alguém, o universo lhe devolve infinitamente mais. Gratidão pela sua audiência. Quer um conselho? Acorda, dá tempo.